Neste episódio, conversamos sobre comunicação efetiva entre cliente e profissional e cliente. Olá, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual, e você está no podcast Maquiarte, tudo sobre o universo da maquiagem, da moda e da arte. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever e acionar o sininho de notificação para assim que eu postar novos vídeos você ficar sabendo. E você tem uma maneira bem simples de ajudar, fazendo um Pix. Dessa forma, irá ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. A minha convidada de hoje é formada em fonoaudiologia, especializada em voz, em educação e teatro. Consultora em comunicação humana e atua nos distúrbios da comunicação oral e escrita em crianças e adultos. Pessoal, Meire Kono. Olá, Bernardo! Meire, muito obrigado por estar aqui, estou muito feliz, viu? Eu que agradeço o convite, estou muito contente de estar aqui com você, bater um papo agora, falar sobre comunicação, não é? Em diversas formas, né? Todas. Né? Uhum. O meu podcast, a gente fala sobre... Eu coloco a maquiagem, moda e arte, mas eu coloco a maquiagem porque é o meu nicho de trabalho. Na verdade, eu falo sobre beleza de um modo geral, né? E uma dificuldade que nós, que somos profissionais da beleza, da moda e da arte, é essa comunicação que o cliente tem com a gente. Uma coisa que me deixa, assim, quase fora do prumo é quando o cliente me chama, pede um orçamento e me deixa no vácuo. Então, o que você me diz sobre o que é... Vamos partir do princípio, o que é comunicação. Sim. Partindo desse lugar que você trouxe, Uhum. todos nós somos clientes o tempo todo, né? Verdade. Todos nós somos clientes. Você vai comprar um pão na padaria, você é cliente, você vai pedir um serviço, é um cliente. Nós somos clientes o tempo todo. É que a gente às vezes se coloca no lugar do profissional também, mas a gente consegue, continua sendo cliente constantemente. E quando está ali, você tem que saber o que você quer. E às vezes nós não sabemos o que nós queremos, né? O cliente não sabe exatamente o que nós queremos. Sim. Aí a gente começa a perguntar, como é que eu vou fazer isso acontecer? Enquanto profissional, a gente pode pensar qual a necessidade desse cliente, não é? Sim. O que ele está falando e o que ele está querendo que a gente faça. Você sabe que isso traz o quê? A questão das nossas ferramentas, né? No caso do maquiador, quais são essas ferramentas que eu vou ter para poder compreender esta comunicação do cliente, esta comunicação da necessidade do cliente em relação ao serviço, aos valores que eu tenho para oferecer para ele. A gente vai falar sobre serviços e valores, são questões diferentes e iguais, vamos dizer assim, ao mesmo iguais, né? Qual é essa necessidade? Então, nós, profissionais da moda, da beleza, da arte, a gente tem essas ferramentas para poder se comunicar com o cliente, não é isso, May? Sim. De fato, a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Então, vamos pensar assim, Concordo. que eu preciso que eu fale alguma coisa, mas que o outro entenda. Agora, também existe um lado que diz assim, não, mas eu disse para você, você que não entendeu, sabe? A gente acaba jogando a responsabilidade para o outro. Mas existe uma questão que o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Exatamente! É nesse ponto que a gente tem que chegar, sabe? Porque às vezes a gente fala alguma coisa... Senta um pouquinho mais para cá, para você ficar mais próximo da câmera. Isso, ficou bom. Achando que a gente que o cliente sabe o que a gente está dizendo. Uhum. Ou eu, enquanto cliente, eu tenho certeza de que você está me compreendendo. Mas quanto a gente sabe que o outro sabe? Eu fui clara na informação? Sim. Eu fui clara no meu pedido? Sabe quanto que eu preciso saber disso, Porque né? quem é o receptivo, que seria no caso, vamos dizer, a cliente lá e eu sou o receptivo, eu estou aqui processando a informação que você está me passando. Sim, né? exato. Então, uma vez que quanto mais informação você me passar, esse meu processo vai ser mais fácil. Sim, vai elucidar, né? Vai elucidar, vai ser mais fácil. E com as ferramentas que eu tenho como profissional, ferramentas que eu digo de compreensão técnica e outros valores aí, isso vai fazer com que esta comunicação fique mais clara. Mais efetiva, exatamente. Para uma comunicação efetiva acontecer... O efetivo ele é maior do que o claro. Mas porque vai atender isso, vai atender as expectativas dessa pessoa. Ok. Olha só a diferença, porque às vezes a gente atende a nossa expectativa, porque eu acho que eu entendi o que você quer.
Aham. Mas não, eu preciso fazer com que eu entenda o que você quer e não o que eu quero. E o acho é um vácuo. É totalmente, Hum, totalmente. entendi. Entende? Sim, sim. Então, a comunicação ela tem que ser clara e tem que ser dos dois lados. Quanto mais eu pergunto também para o cliente, mais claro vai ficar minhas informações, né? Sim. Porque às vezes a cliente ela tem um tema, ou ela tem uma cor, ela tem algo que possa me dar uma direção. Vamos fazer uma brincadeira aqui, uma simulação. Então, ela tem um tema? Vamos pensar num tema? Agora que Pensar num tema. passamos agora no final do ano, vai. Beleza, final de ano, Festa ok. de final de Então, você é ano. minha cliente, Tá bom, tá bom? Beleza? combinado. Ok. Então, você é minha cliente. Oi, Meire, tudo bem? Olá, Bernardo. Eu gostaria de te consultar, Hum, porque eu tenho uma festa agora da empresa, da minha empresa, certo. e vai ser uma festa à noite, Festa corporativa, certo, à corporativa. noite, aham, Eu queria ir diferente do que eu vou no dia a dia do meu trabalho. O que certo. você me sugere? Meire, qual que é o tema da festa? O tema da festa vai ser anos 60, 70. Vai ser Ele- retrô. tá, essa festa ela vai ter uma cor, tem uma cor predominante ali? Vai ter dourado e lilás, cores um pouco mais quentes, lilás, roxo, essas cores. Tá, então a gente tem o lilás, que é uma cor fria, e qual você falou? Dourado. Dourado, que é uma cor quente, tá? Cores Uhum, complementares. uhum. Eu te perguntar uma coisa, e o que que eu gostaria, o que que eu poderia te atender nessas cores? Quais as cores que você pensa aí que você deseja usar? Acha que se eu fizer um vestido dourado ou um vestido lilás, justamente para compor, eu vou ficar muito como um enfeite também junto, compor o espaço? Ou. Se você me falou que ia ter um tema da década de 70, não é isso? Uhum. Então, se a gente for pensar no dourado, a década de 70 é uma década do brilho, né? Do glitter, do metálico. Então, a gente já tem É, um caminho aí, né? ótimo. E esse lilás, ele vem também bem interessante. A gente pode estar trabalhando essa maquiagem nessas duas cores, tá perfeito. Hum. E você sugere assim, sombra, batom, Então, aí eu te pergunto, você gosta mais de favorecer os seus olhos ou a sua boca? os olhos. Os olhos. Então, a gente pode trabalhar essas cores nos olhos. Mas eu não queria ficar com uma sombra marcada, assim, sabe? Eu não gostaria disso. Não, mas aí nesse caso eu vou usar as minhas técnicas, né? As Hum. técnicas para a gente não deixar essa sombra tão marcada, Entendi. tá? Isso você sugere que seja nesses tons, mas aí a roupa não tem nada a ver, a roupa não vai ser nessa cor. Não, ok, não vai ser nessa cor? Vai ter o dourado. Vai ser o dourado, ok, então, mas dá para a gente trabalhar a sombra no dourado, no lilás, que Uhum. são, né, cores aí que se complementam, e trabalhar a sua maquiagem nessas cores aí, que vai super favorecer, não combinar, vai te favorecer. Ah, combinar não? Não precisa combinar? Não, porque o combinar é o seguinte: o combinar você tem uma ideia de aquilo, combinou com tal pessoa, ou você tem uma referência externa. O favorecer não, o favorecer estou trabalhando a sua própria identidade. Interessante isso. Isso é comunicação. Isso é comunicação. Voltando ao mundo real agora, nossa! Você percebeu como a quantidade de informação que eu peguei da minha cliente, no caso você, me trouxe várias, vários elementos ao qual, com o meu conhecimento, com os meus valores, conhecimento que eu digo da construção do meu conhecimento que eu trouxe através dos meus estudos, da minha formação, eu consigo atender a cliente? Sim, É perfeitamente. isso? É exatamente isso. Mandei Então, bem? mandou muito bem, arrasou nisso. Me contratem. E, sem dúvida, acessando exatamente as informações que eu tenho, que eu quero, que as minhas expectativas e que eu quero descobrir se é possível fazer, Aham, porque a festa tem um tema, mas que eu não domino essas cores e não sei se certo, combinam, e certo. cabe a você me orientar, né, nessa parte, se isso vai ser viável, se vai, essa história de combinar ou de ressaltar aquilo que eu tenho, né, da identidade, Favorecer, favorecer. favorecer isso, favorecer, isso é muito importante. Então, depende muito do que você quer e de como o teu profissional vai te atender, não é? E tem uma questão, sabe, Meire, que o profissional ele precisa atender a cliente, porque muitas vezes a questão do belo é minha ou sua. Cada um vê o belo em suas partes, nos seus lugares, né? Então, a gente só tem que tomar um cuidado, e isso eu estou falando para os profissionais que estão assistindo aqui, que é importante que o nosso lugar de fala esteja atendendo a minha cliente e nunca ser imposto à cliente.
Então, Ah, nessa parte da comunicação é importante também, tá? exatamente. E a comunicação vai também, como a gente estava falando de via de mão dupla, Uhum. da escuta, né? Quanto a escuta é importante, porque às vezes a gente escuta uma necessidade do cliente e a gente transforma, né? Coloca na nossa cabeça o que é ideal Uhum. para nós. Uhum. Será que a gente está escutando de fato o cliente? Então, mas qual que é a diferença de escutar e ouvir, né? Aí que Ouvir, a tá. gente pode estar ouvindo qualquer coisa, né? A gente pode estar ouvindo o som do ar-condicionado, da rua, da minha colega que está no salão conversando com a manicure, ou num camarim, de repente. Outro dia eu estava num camarim, tinha uns atores lá falando um monte e tal. Então, eu estava escutando aquilo. Uhum. Escutando, não, desculpa, Ouvindo. ouvindo aquilo. Uhum. Agora, escutar não, é o que eu estou fazendo com você aqui. Ok, estamos no estúdio, tá? Pessoal, eu estou fora do meu estúdio hoje. Eu vim aqui no estúdio dela para a gente gravar esse conteúdo, tá bom? Mas aqui eu estou te escutando, eu estou prestando atenção. Eu fechei o meu mundo para te escutar. Então, existe essa diferença aqui. Isso é importante para todos nós. Eu acho que é fundamental. Então, a via da comunicação é exatamente isso. Eu falo, mas eu também escuto, não é? Para eu Sim. entender as necessidades e atender isso também. Uhum. Porque aí a gente vai ter o quê? Menos trabalho depois. Eu vou colocar uma frase que eu sempre uso nos meus atendimentos, que é: quem não sabe o que procura, não valoriza o que encontra. Rapaz! Olha isso, Não, não, me fala como poderoso. repete, como é que é? Quem não sabe o que procura, não valoriza o que encontra. Isso é verdade. Não, E se a pessoa ouve, ela não vai valorizar. não, não, porque ela vai tirar a partir das suas experiências o que ela acha que é bom, mas não o que o cliente está procurando. Porque aí são nas perguntas e na conversa, no bate-papo, que vão surgindo as necessidades do E cliente. o que ela acha que é bom, a cliente, ela pode achar que aquilo que ela tem como referência de uma rede social, de uma foto de uma conhecida, tal, seja o ideal, mas nem sempre Nem é. sempre. Exatamente. Por quê? Porque você está falando da identidade. É, Se não, poderia colocar qualquer vestido e achando que tá bom, que tá combinando comigo, mas que às vezes não tem harmonia, né? E se eu estou consultando um profissional, é exatamente para isso. A gente está buscando informações que possam ressaltar aquilo que tem de bom, não que é? ele pode combinar, mas pode não favorecer. Porque tem muita gente que combina com a gente, mas não favorece, tá? Não é? Inclusive pessoas, né? Então, né? Exatamente, pessoas. Que Mas sabe o bacana. que é interessante, né? Então, a gente tirando as primeiras conclusões aqui, é que é uma via de mão dupla, eu falo, mas também escuto. E o cliente também, não quer dizer que o que ela esteja falando é sempre verdade, é sempre certeza, é sempre razão. Sim. Ela precisa E escutar. vice-versa também, né? Exatamente, ela precisa escutar também as nossas orientações, uma vez que ela está procurando um profissional, não é? Sim, 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 exatamente. Um profissional técnico com uma construção de conhecimento ampla, não Exato, é? É exato. verdade? Por isso que a gente tem que estar atento a essa possibilidade de conversar e de escutar também o profissional, as orientações do profissional. Sim, exatamente. Bacana, né? Muito Então, bacana. começamos bem aqui. Então, já Eu tô olhando aqui o caderninho da Meire, porque foi uma pauta que a gente foi escrevendo. Então, a gente tem mais ou menos uma ordem aqui para a gente bater um papo e seguir essa linha de raciocínio aqui sobre a comunicação, né? No caso de nós com os clientes e os clientes com a gente e vice-versa, né? E aí, você, então. você já conversou com alguém que fala muito alto? Ou A alguma minha risada já foi pessoa, a resposta, né? alguma pessoa que fala muito baixinho assim com você? Sim, sim, sim. Como você se sentiu nessa hora, hein? Então, assim, eu como visagista, eu consigo, não vou dizer compreender, né? Porque a compreensão, é, ela vai muito para um lado psicológico aí, tá? Mas eu consigo ir por um caminho de entendimento como é o comportamento daquela pessoa. Digo isso baseado nos temperamentos mesmo. Do Hum, visagismo, né? São 4 uhum. temperamentos. A gente tem o sanguíneo, o colérico, o Fleumático. fleumático, o doido, o visagista esquecendo, o fleumático e o melancólico, né? Sim. Então, eu parto desse princípio. Quando a gente consegue entender esses 4 temperamentos que está ligado à personalidade da pessoa e não ao caráter, né?
A relação desta comunicação, ela começa a ficar mais branda. Este é o meu olhar como visagista, tá? Então, essa pessoa que fala muito alto, fala muito rápido e não deixa você falar, ela não escuta, Ela só ouve, ela né? só ouve, né? E é meio complicado. Então, eu entendendo como visagista que a pessoa é desta forma, eu tenho um momento de falar, eu tenho um momento de falar assim, Meire, só um minutinho, né? Trazer essa pessoa para a Terra para Uhum. ela me escutar, né? A mesma Uhum. coisa o lado ao contrário, que seria o melancólico, aquela pessoa que fala pouco, aquela pessoa que é um pouco mais difícil da gente pegar informação, né? Então, neste caso, se a pessoa fala baixinho, eu preciso falar um pouquinho mais alto, não tão mais alto, não posso assustar essa pessoa, mas para que ela possa acender algo ali que ela possa vir a se comunicar comigo. Entrar Entende? no ritmo, né, equilibrar o ritmo dos dois, Equilibrar, né? isso, exatamente, equilibrar, né? Olha Fica um só. pouco mais fácil para o fleumático e para o colérico, né? Porque são pessoas que são mais, vamos dizer assim, elas escutam mais. Este é meu olhar como visagista, tá, pessoal? E por que que eu sei que é fleumático? Porque eu sou fleumática, eu fiz o Seja teste bem-vindo aqui. ao clube. Seja bem-vindo ao Só clube. lembrei do termo também, né? Claro. Mas dando essa voz ao especialista aqui. Só um detalhe, eu vou fazer um conteúdo específico, tá, pessoal, sobre visagismo, tá? Já tenho um convidado super bacana, que foi meu professor de visagismo, mora em Portugal, já estou produzindo esse conteúdo, então aguardem, tá bom? Mas a gente vai Uau. falar um pouco aqui sobre visagismo, tá? Meire, que tem muito a ver com essa questão da relação e da comunicação, tá bom? Uhum. Continuando, amigo, Olha desculpa. como que a gente pode, então, interferir ou modificar a partir desse conhecimento, né? Sim, sim, Muito sim. bom, porque a comunicação não é só falar, não é, Bernardo? Eu acho que são dois caminhos, é o falar e o escutar, Uhum. né? Mas a comunicação vai para além da palavra, né? Se eu pensar nesse lugar agora do visagismo, é do comportamento, das cores, do vestimento, da vestimenta, do cabelo, tudo isso vai interferir também na personalidade da Interfere pessoa? por alguns caminhos assim, porque ela virou entrevistadora. Mudei de lugar aqui. Não, mas é conversa de bar, conversa boa, assim, né? Conversa de podcast. Na verdade, eu vejo alguns caminhos, porque a gente faz a leitura de uma pessoa, quando a gente olha essa pessoa, 7 segundos a gente faz a leitura. Há estudos, né, Meire, que 4 segundos é muito rápido, A tá? gente julga, né, A a gente pessoa a partir do julga a que vê. pessoa. Ah, eu já gostei dessa pessoa. Ah, eu não gostei dessa pessoa. Passa 30 segundos, aí a gente começa a compreender um pouco mais essa pessoa. Às vezes a pessoa não precisa falar, mas o corpo fala, o Uhum. gesto, o modo dela falar, o modo dela andar, o modo dela gesticular, né? Por exemplo, a pessoa sanguínea, ela fala muito com as mãos, ela fala alto, ela é desta forma. Ah, não, a melancólica não, ela já é mais, ela é menos Mais contida. contida, né? Então, este olhar como visagista, por isso que é importante os profissionais de beleza e de moda estudar visagismo, para poder compreender e poder se comunicar com este cliente. É Uhum. disso que você está falando. Hum, Exatamente, exatamente, porque aí você consegue, compreender as necessidades e também atender às expectativas desse uhum, cliente, porque uhum. você fez uma leitura dessa pessoa. E mas dentro disso, do corpo fala, tem a postura também, se ela está muito para frente. Tem um livro que fala, desculpa, eu te cortei, mas tem um livro que fala exatamente isso. O corpo fala, que Exatamente. é É. ótimo esse livro. Voltando, desculpa. E quando a gente trabalha com público, o jeito que você está também, se você está sentado, se você está em pé, se você está com o braço cruzado, se está com o pezinho para frente, ele já te traz uma informação. Sim, Então, se o cliente se está você com está pressa, curvado, você sim, vê que a gente está aqui numa posição, ereta, né? Tá aberto, né? né? Se Tá ajeita, mas a gente conversando. está aqui. Aham. Sim. E então, quando a gente faz essa leitura, e se a cliente também chega, ou a pessoa chega de alguma forma conversar com você, está com um tom mais alto, se você faz um tom alto também, Uhum. você vai entrar no ruído, porque você briga com isso, Porque né. ninguém escuta. Pois é, ninguém E não é por escuta. causa do barulho. Não, Não. não. É a mesma coisa da pessoa que fala muito baixo. Você fala muito baixo, as pessoas não se escutam. Uhum. E o que que a gente pode fazer? Fazer essa leitura e já começar a equilibrar isso. Então, se você vem falando muito alto, eu posso falar alto também, mas eu vou baixando um pouquinho. Isso Uhum. é criar conexão, criar empatia com o outro também, Uhum. sabe? E trazer alguns vou te dar uma outra dica aqui que eu acho super bacana, Uhum. quando a gente gesticula como cliente, gesticula como outra pessoa. Uhum.
faz algum gesto que a pessoa faz. Ela cruzou a perna? Naturalmente você vai cruzar a perna também. Você cria uma sintonia, uma sinergia com esse cliente. Você começa a criar o mesmo ambiente, o mesmo espectro ali, sabe? E você acha que isso é automático? Quando a gente começa a entender isso, a parte da comunicação, sim, a comunicação corporal, ele vai te falar isso e você vai automaticamente trazendo isso. Agora, quando você não está afim, ou você está com outra coisa para fazer, está com um pensamento longe, Em pronto, aí outro você lugar. Desconecta. Desconecta. É a história Totalmente. do filme 15 Minutos? Qual é o filme do Não, pensamento? não, não. Quando a gente está assistindo um filme, os primeiros 15 Ih, minutos é que... achei que era um filme, achei que era um tema. Sim, os 15 primeiros minutos, né? 15 minutos. É como vídeo, né? Uhum. Os 3 primeiros minutos, se ele não te pega, então a Você gente já larga. muda. A gente já muda, né? Sim, A gente já muda. exatamente. A questão do visagismo eu vejo também como visagista, num sentido muito particular, né? Que a gente podendo compreender o básico, que seria, claro que o visagismo ele me traz muitos elementos, mas a questão do temperamento, isso ajuda demais na comunicação. Bom, bom, Muito, bom. muito, muito, muito na comunicação, né? Eu estou falando isso porque conheço a Miriam já faz um bom tempo, e a gente tem altas conversas fora daqui, e quando a gente estava fazendo essa pauta aqui, pessoal, automaticamente eu já fui meio que analisando ela. Falei assim, Miriam, a gente conhece há tanto tempo, então eu sei mais ou menos qual é o seu temperamento. Então eu vou mandar para você, né, a explicação de cada temperamento e eu vou te mandar um exercício aí para você. E ela fez e aí ela me mandou à tarde, falando assim, nossa, bateu certinho e tal, né? Porque é uma questão do olhar do profissional em relação àquela pessoa. É assertivo? Não, Nem mas é sempre. muito aproximado, Muito, né? muito, muito. Sim, então quem quiser me seguir aqui, @meiricono. Cono é Konno. Então a gente está aí, todas as informações, precisar de alguma orientação de comunicação, também atendo em consultório, atendo presencial e online, então fico à disposição para vocês também. Você está em quais redes? No Instagram, no Facebook? Exatamente. Tá bom. Tá bom? E pessoal, então vocês, né, podem me encontrar nas redes sociais, vocês vão me encontrar como Bernardo Lins Maquiador. Eu estou no Instagram, no TikTok, no Facebook. No meu site você vai encontrar vários conteúdos sobre este meu universo, que é maquiagem, moda e arte. Eu falo maquiagem que é meu nicho, mas eu falo sobre beleza também. Então é só você acessar www.bernardolins.com.br. No meu canal no YouTube, você vai encontrar também, né, os conteúdos sobre o universo da maquiagem, da moda e da arte, como também todos os conteúdos dessa temporada e das outras temporadas do podcast Maquiarte, tá? Então, o meu canal no YouTube é Bernardo Lins, maquiador e artista visual. E no caso, se você quiser escutar os podcasts, eu estou em todas as plataformas aí, tá bom? Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Valeu, obrigado.